Dando continuidade aqui à leitura do MCASP, nona edição. Parei aqui na página 96, item 36. Outros serviços de terceiros, pessoa física. Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a estas, e não enquadrado nos elementos de despesas específicos, tais como remuneração de serviço de natureza eventual prestado por pessoa física sem vínculo empregatício, estagiários, monitores diretamente contratados, gratificação por encargo de curso ou de concurso, diárias a colaboradores eventuais, locação de imóveis, salários de internos nas penitenciárias e outras despesas pagas diretamente à pessoa física. 37. Locação de mão de obra. Despesas orçamentárias com prestação de serviços por pessoa jurídica para órgãos públicos, tais como limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado. 38. Arrendamento mercantil. Despesas orçamentárias com contratos de arrendamento mercantil com opção ou não de compra do bem de propriedade do arrendador. 39. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviço por pessoas jurídicas, tais como órgãos públicos, exceto as relativas aos serviços de tecnologia da informação e comunicação, TIC, tais como assinaturas de jornais e periódicos, tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto, serviços de comunicação, telex, correio, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados, fretes e carretos, locação de imóveis, inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previsto no contrato de locação, locação de equipamentos e materiais permanentes, conservação e adaptação de bens imóveis, seguros em geral, exceto os decorrentes de obrigação patronal, serviços de anseio e higiene, serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento, serviços funerários, despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições, vale-refeição, auxílio creche, exclusive a indenização a servidor. Acho que aqui seria inclusive, e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não tributárias. 40. Serviços de tecnologia da informação e comunicação, pessoa jurídica. Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos e entidades da administração pública relacionado à tecnologia da informação e comunicação, TIC, não classificadas em outros elementos de despesas, tais como locação de equipamento e softwares, desenvolvimento e manutenção de software, hospedagens de sistemas, comunicação de dados, serviços de telefonia fixa e móvel, quando integrarem pacote de comunicação de dados, suporte a usuários de TIC, suporte de infraestrutura de TIC, serviços técnicos profissionais de TIC, manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão e serviços relacionados à computação em nuvens. Treinamento e capacitação em TIC, tratamento de dados, conteúdo de web e outros congêneres. 41. Contribuições, despesas orçamentárias
as quais não correspondam contraprestação direta em bens e serviços e não sejam reembolsáveis pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, observado o disposto na legislação vigente. 42. Auxílios. Despesas orçamentárias destinadas a atender a despesas de investimento ou inversões financeiras de outras esferas de governo ou de entidades privadas sem fins lucrativos, observado, respectivamente, os dispostos nos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 101 de 2000. 43. Subvenções sociais. Despesas orçamentárias para a cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, de acordo com os artigos 16, parágrafo único e 17 da Lei nº 4.320, de 64, observado o disposto no artigo 26 da LRF. 45. Subvenções econômicas. Despesas orçamentárias com o pagamento de subvenções econômicas a qualquer título, autorizadas em leis específicas, tais como ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos, concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores, cobertura direta ou indireta de parcelas de encargo de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, produtos e serviços em geral, e ainda outras operações com características semelhantes. 46. Auxílio alimentação. Despesas orçamentárias com auxílio alimentação pagas em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares, servidores, estagiários ou empregados da administração pública direta ou indireta. 47. Obrigações tributárias e contributivas. Despesas orçamentárias decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas, imposto de renda, ICMS, PVA, IPTU, taxa de limpeza pública, COFINS, PIS, PASEP, etc., exceto as incidentes sobre a folha de salários, classificadas como obrigações patronais, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa. 48. Outros auxílios financeiros a pessoas físicas. Despesas orçamentárias com a concessão de auxílio financeiro diretamente a pessoas físicas, sob as quais diversas modalidades, tais como ajuda ou apoio financeiro e subsídio ou complementação na aquisição de bens, não classificados explícita ou implicitamente em outros elementos de despesas, observado o disposto no artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000. 49. Auxílio transporte. Despesas orçamentárias com auxílio transporte pagas em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares, servidores, estagiários ou empregados da administração pública direta e indireta, destinados ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho nos casos de acumulação lícita de cargo em empregos. 51. Obras e instalações. Despesas com estudos e projetos, início, prosseguimento e conclusão de obra, pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas, pagamento de obras contratadas, instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como elevadores, aparelagem,
para ar-condicionado central e etc. 52. Equipamentos e material permanente. Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves, aparelhos de medição, aparelhos e equipamento de comunicação, aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratorial e hospitalar, aparelhos e equipamentos para esporte, diversões, aparelhos e utensílios domésticos, armamento, coleções e materiais bibliográficos, embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento, equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência, instrumentos musicais e artísticos, máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial, máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos, equipamentos diversos, máquinas, aparelhos e utensílios de escritório, máquinas, ferramentas e utensílios de oficina, máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga, mobiliário em geral, obra de arte e peças para museu, semoventes, veículos diversos, veículos ferroviários, veículos rodoviários, outros materiais permanentes. 51. Aposentadorias do RGPS, área rural. Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadoria dos segurados do Plano de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, relativos à área rural. 54. Aposentadoria do RGPS, área urbana. Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadoria dos segurados do Plano de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social, relativa à área urbana. 55. Pensões do RGPS, área rural. Despesas orçamentárias com pagamento de pensionista do Plano de Benefício do Regime Geral de Previdência Social, inclusive decorrentes de sentenças judiciais, todas relativas à área rural. 56. Pensões do RGPS, área urbana. Despesas orçamentárias com pagamentos de pensionistas do Plano de Benefício do Regime Geral de Previdência Social, inclusive decorrentes de sentenças judiciais, todas relativas à área urbana. 57. Outros benefícios do RGPS, área rural. Despesas orçamentárias com benefícios do Regime Geral de Previdência Social relativas à área rural, exclusive a aposentadoria e pensões. 58. Outros benefícios do RGPS, área urbana. Despesas orçamentárias com benefícios do Regime Geral de Previdência Social relativas à área urbana, exclusive aposentadoria e pensões. 59. Pensões especiais. Despesas orçamentárias com pagamento de pensões especiais, inclusive as de caráter indenizatório, concedidas por legislação específica ou por determinação judicial, quando não vinculadas a cargos públicos. 61. Aquisição de imóveis. Despesas orçamentárias com aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras ou para sua pronta utilização. 62. Aquisição de produtos para revenda. Despesas orçamentárias com aquisição de bens destinados à venda futura. 63. Aquisição de títulos de crédito. Despesas orçamentárias com aquisição de títulos de crédito não representativo de cotas de capital de empresas. 64. Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado. Despesas orçamentárias com aquisição de ações ou cotas de qualquer tipo de sociedade, desde que tais títulos não representem constituição ou aumento de capital.